Tá na sua, hein, tio? Fala pessoal, bom dia! Nossa primeira versão aqui do Human Concept Cast. Estamos aqui com os nossos amigos Lipão. E aí minha voz já tá começando a falhar. E o VJ aqui do meu lado também. E vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. A gente vai passar sobre alguns assuntos muito importantes que, na nossa visão, vale a pena compartilhar, principalmente sobre música. E sem mais delongas, eu queria já começar com algumas perguntas que eu acho que vale a pena fazer. E vocês podem até tirar para o ímpar aí para ver quem vai responder, sei lá. Vai, para o ímpar, mano. Vai tirar para o ímpar. Par. Ganhei. Você começa. Então demorou. E aí, mano, o que eu queria contar para você, te perguntar como que a música entrou na sua vida e o que ela significa desde o começo até agora. Às vezes pode significar menos, ela foi tomando mais significado. Conta um pouco pra gente. Mano, basicamente a música sempre teve presente na minha vida, tá ligado? Tipo, mano, desde criança, o meu pai, né, ele era guitarrista de uma banda, então eu sempre tive muita conexão com o rock, desde criança, eu cresci escutando bandas clássicas de rock, tipo AC/DC, Guns, Red Hot, Metallica, tá ligado? Todas essas bandas bem clássicas de rock Legal. eu cresci escutando. E, mano, a música ela foi moldando conforme a minha personalidade foi mudando também, né? Conforme eu fui crescendo, conforme meus pensamentos foram mudando, eu fui mudando de gênero também, que eu mais escutava, né? Então, tipo, mano, eu já tive época de escutar rock, né? Mas eu escutava isso quando eu era bem criança. Na minha pré-adolescência eu escutava muito funk, mano. Na época do Da Leste, tá Da ligado? hora. Pode Na época crer. do Da Leste, mano, só escutava Da Leste, mano. Pode crer. Escutava muito Da Leste. E aí eu fiquei um bom tempo escutando funk e foi aonde eu conheci o rap, mano. Que foi aonde eu mais me identifiquei, tá ligado? Com todas as pautas, com todas as... Mano, com a batida, com, tá ligado? O sentimento, mano. Aham. E com a representatividade que aquilo trazia também, tá ligado? Tipo, mano, eu cheguei a escutar diversos estilos, né? E gêneros de rap, mano. Eu escutava Taos, mano. 7 minutos, tá ligado? Nossa, pode Rap crer. de anime, mano. Rap de anime. Caralho. Tipo, Muito foda. nessa época, eu descobri, né, isso daí depois de ter, mano, escutado já Haikais, essa época aí, mano, de ouro do Costa rap, tá ligado? Gold, Costa pá. Gold, tá ligado? O Xamã também, mano, o Xamã amassava nessa época. Nossa, sim. E, mano, foi aonde eu me identifiquei, tá ligado? Aham. Então, mano, a música sempre teve muito presente na minha vida, tá ligado? E rola esse processo, né? De, tipo assim, até você começar a gostar de ouvir música e daí você se identificar. Tipo assim, pô, isso daqui tá contando uma parte do que eu já vivi ou do que eu vivo, tá Sim. ligado? Ou que alguém da minha família já viveu, algum negócio assim. Muitas vezes você, tipo, só tá ouvindo música por tá ouvindo música, tá ligado? Às vezes Exato. você nem, tipo, tá realmente entendendo aquela arte ali ou tentando interpretar. Porque, tipo, mano, música também pode ser um negócio de plano de fundo, tá ligado? A música, né, a arte, né, ela reflete o que cada um vê. Então, Sim. tipo, cada um vai ter uma experiência ouvindo, né, música. Da hora. Então, tipo, cada experiência vai ser única, mas da forma que eu vejo, mano, a música, ela é mais do que só um... Mais do que só uma arte ali, tá ligado? Ou um negócio pra eu ouvir quando eu tô com meus amigos, num barzinho, num churrasco, numa festa, tá ligado? Eu gosto de ouvir música porque, mano, música me completa, tá ligado? Sim. Porque eu me enxergo e, pra mim, a minha identificação com a música é que o que eu ouço, o que eu tô ouvindo no momento é o que reflete a minha personalidade, tá ligado? Muito foda. Funciona muito foda. pra mim assim. Muito foda. É foda que quando a música, né, ela tem um certo tipo de caráter dentro da nossa vida, que ela funciona muitas vezes como uma trilha sonora, né? Então você faz parte, tipo, meio que uma parte da sua vida, tipo que nem eu, assim, sei lá, com 16 anos a gente tava ouvindo o começo do hardcore ali, tá ligado? Então era punk rock, era NoFX, né, Pennywise, Bad Religion, as bandas gringas e as nacionais, tipo, você tinha Dead Fish, Gritando HC. E aí a gente veio dessa parada, assim, tá ligado? Então significou muito um parâmetro que era.
eu escutava aquele tipo de música e a gente tentava recriar isso na banda que a gente tinha na época, que chamava Consequência, né? A gente começou, né, com uma banda totalmente de garagem, assim, e aí seguiu para essa parte de tentar se juntar. Alguns membros, às vezes, sai, volta, mas a gente seguiu com Consequência durante bastante tempo, meio que criando as músicas, mas de acordo com o que a gente escutava, assim. Então, e depois foi mudando, assim, acho que que nem você disse assim, ela faz parte da nossa vida em momentos diferentes. Muitas vezes você absorve aquilo e você quer produzir aquilo também. Mas é engraçado que quando você estava falando do rap, ele meio que trouxe um pouco dessa visão para mim também. Tipo, o rap em si, ele acabou entrando na parte, ele, sei lá, tava na facu um pouco mais pra frente, já começou a entrar, tipo, sei lá, Racionais, 509E, assim, não era uma realidade... Clássico. Né, não era uma realidade que eu vivenciava, porque, tipo, querendo ou não, a gente tem, né, cada um tem onde cresceu, onde nasceu, mas você se identificava porque você sempre se pega pela questão das injustiças, assim, sabe? Então, tipo, eu sempre fui totalmente contra você utilizar de ferramentas para subjugar alguém. Sim. Então, essa injustiça que acaba acontecendo, e muito disso tá nas músicas, assim, sabe? Então, isso me identificou. E a partir daí o rap meio que tomou conta. Muitas vezes eu escutava diversos tipos de estilos musicais, mas o rap era o que eu tava escutando no carro. Sim. E aí veio essa necessidade de falar, porra, eu queria desenvolver uma música que fosse para esse lado e que eu pudesse utilizar o rap como ferramenta também, porque quando você tá escrevendo uma música de rap, você tem a oportunidade de você escrever muitas versos e muito do que você está pensando em um pouco espaço de tempo. Então você tem aquela, né, você comprime um pensamento gigante às vezes dentro de algumas estrofes, e que você não consegue fazer isso às vezes com uma música cantada. Então, né, você tem diferentes estilos musicais que você tem uma coisa mais melódica, então você tem que meio que manter aquele tipo de padrão, mas o rap ele te dá essa oportunidade de você falar, assim, sabe? Eu sinto que o rap, ele consegue fazer, tipo, ele te possibilita de você se expressar na música de uma forma muito mais clara e direta, tá ligado? Sim. Basicamente. Porque, assim, pelo meu ver também, tipo, hip hop é uma parada que, igual você falou, muito por conta da injustiça com as pessoas, tá ligado? Você se identificou, então, tipo, já é mais nessa linhagem de você tocar num ponto ali que é uma ferida pra alguém, tá ligado? Ou se não, fazer com que uma pessoa ouça aquilo e faça uma reflexão de atitudes que ela tá tendo, tá ligado? Então, tipo, isso é muito importante, mano. Isso é muito importante, tá ligado? E o que eu ia falar, na minha concepção, assim, quando eu comecei a me identificar na música, assim, com o que eu tava ouvindo, foi mais ou menos nessa época que você falou aí, tipo, quando surgiu o Costa Gold, tá ligado? Raikais, pá, já eram uns bagulho que a gente ouvia assim. Que foi o que explodiu na época também, né, tá mano? ligado? Tipo, ali foi 2013, a bolha, né? 14 ali já tava tocando isso. Mas, tipo assim, eu sempre, com meu tio, meu pai, a gente sempre escutou muito Racionais, Criolo também, tá ligado? Tipo, não, e o Sabotagem também. Sabotagem, nossa. Fora, tipo assim, na gringa também, a gente escutava, tipo, Tupac, tá ligado? 50 Cent, pá, Mano, eu, por rapaziada. exemplo, já não tive, tipo, essa experiência de, mano, viver ouvindo Racionais, viver ouvindo 509E, sabe? Teve um momento, assim, esses que grupos tava... de rap era antigo. como se estivesse num boom, assim, naquela época do... espaço rap, e rolava, e a gente ficava escutando, tipo, na saída da facu, no intervalo, a gente descia pra fazer um giro, rolar com os moleques lá embaixo, trocar uma ideia, e jogava truco também, tá ligado? E ficava escutando, assim, e aí tinha vários sons que eu acabei conhecendo com a galera da facu. 509 foi um deles, SNJ, aí veio o Sabotagem, o Racionais, muitas músicas dos Racionais. E eu vim desse background, assim, só que aí depois eu comecei a meio que transicionar, que nem você falou, tipo, aí pra escutar Tupac, aí que você foi entender a grandiosidade, e também na parte de produção musical, porque aí você via nitidamente que a falta de investimento nos sons nacionais, você tinha um som que era muito bom, às vezes você falasse, pô, se ela tivesse o mesmo nível de
de valor que tá sendo investido nessas músicas gringas nas nacionais. Poderia ser até melhor. Sim. Mas você via a diferença, assim, pô, você escuta um Notorious B.I.G., um Tupac, o Dr. Dre. O Notorious é muito E bala, aí você fala, pô, os caras fazem uma produção muito foda, assim, sabe? Sim. Então, isso também, acabei indo pra esse lado. E hoje em dia eu escuto mais do rap gringo, Drake, pô, você tem vários sons também que são mais atuais, voltados pro trap, e que são muito bons também. Então, meio que você vai escutando de tudo um pouco, assim, tá ligado? Então, você vê também, muitas vezes a gente tava vendo um som de 1970, nada a ver, totalmente instrumental, que o próprio Dr. Dre usou nas músicas dele naquele 2001, né, o álbum dele. Aí você fala, pô, daí que vem tudo isso, assim. Mas, enfim, cada um tem sua influência. O rap, ele é tão diverso, mano, que, tipo, tem um cara no Japão, tinha um cara, né, falecido, que chama Nujabes, né? Que o nome dele é Seba Jun. Aí, ao contrário, vira Nujabes, que é o vulgo dele. E, mano, esse cara, ele explodiu mais ou menos na época aí que esses caras estavam explodindo também. Notorious B.I.G. Caralho, ele veio com a cultura asiática do bagulho, chave isso daí, muito foda, esse mano. cara, tipo, ele não é tão conhecido aqui no ocidente, tá ligado? Ele ficou mais conhecido depois dele fazer a trilha sonora de Samurai Champloo. E esse anime é um clássico, tá ligado? Tipo, um clássico dos animes mesmo. E esse cara, ele veio trazendo essa cultura do hip hop que tinha na gringa, que tava, tipo, em uma crescente gigantesca, e ele trouxe pra um lugar completamente anômalo aquilo, tá ligado? Que foi o Japão. E, tipo, ele misturou muito da cultura japonesa com a cultura do hip hop estadunidense ali das ruas, tá ligado? E, tipo, mano, virou um bagulho muito único. Que, pô, se vocês colocarem aí pra ouvir no Jabs, no YouTube, qualquer som, é incrível, mano. Da hora. E é, tipo, uma vibe muito diferente, tá ligado? É um hip hop, você vê pela batida, tem os scratches, tem, tipo, mano, tudo de hip hop. Só que é algo diferente, que é o soul, né? Ele chama de soul. É um rap, tipo, mais voltado pra alma ali. E além da batida, no Jabs ele fazia a batida, né? Ele era o DJ. E ele meio que criou várias formas de sample também, tá ligado? De samplear e tal. Sim. E só que ele trazia também outros artistas, rappers, né, pra rimar nos beats que ele fazia. E, mano, foi um bagulho muito cabuloso pra época, tá ligado? E pra você ver até onde a arte pode chegar, tá ligado? Tipo, enquanto os caras tava fazendo um rap de um jeito muito específico lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil tava fazendo de outro jeito. Lá no Japão, os caras estavam fazendo de outro jeito também, tá ligado? Então, tipo, a música, mano, ela reflete literalmente em tudo, tá ligado? A arte, ela é uma expressão humana do momento histórico em que ela tá, basicamente, tá ligado? Isso é muito legal isso que você falou, assim, tem muito a ver com tipo assim, é um momento, que a galera fala do Zeitgeist, tipo, é um momento do tempo, assim, né? É o espírito do momento. Então você tem ali uma situação que acaba acontecendo, a música também reflete isso, assim, né? Mas eu queria entrar num ponto que que música que você acha que você escutou, assim, que você consegue, tipo, pensar, sei lá, uma música que mexeu com você e que traz uma mensagem? Porque a gente tá falando muito de composição musical, você tá falando de alguns elementos, de trazer arranjos diferentes, enfim, coisas que conseguem trazer uma característica diferente para cada uma das músicas, mas num certo tipo de mensagem, você, tipo, teve alguma que mexeu com você, por exemplo? No Jabs. Porque, tipo, tem, assim, vamos supor, Tupac, a primeira vez que eu escutei Brenda Got a Baby do Pac, eu fiquei em choque, porque assim, o que eu achei muito legal foi porque ele criava uma composição sobre a história da Brenda, que você fica não só imaginando o que aconteceu com ela, mas ele canta de uma forma que parece que ele tá só narrando a história, então as rimas entram meio que muito mais naturais, e de certa forma mexeu comigo, porque eu falei assim, pô, eu queria tentar compor alguma coisa nesse nível, que conseguisse contar uma história e, de certa forma, não ficar só preso na parte de arranjos. Enfim, muitas vezes a gente
tá criando uma música e vem aquela necessidade de criar uma rima. E até às vezes que você tá, tipo, a gente, né, tá no estúdio lá e de repente fala, não, vamos produzir essa música em cima desse beat. E aí você fala, não, vou desenvolver uma rima aqui na hora. Muitas vezes você tá só querendo rimar, assim, sabe? Mas essa questão de você trazer a mensagem que eu acho que é importante. Então, depois ver essa necessidade. Aí, nas outras músicas que eu acabei criando também entrou um pouco isso. Mas eu queria saber de você, tipo, nessas que você tá mencionando, teve alguma mensagem que você pegou, que foi forte, assim, que você conseguiu guardar pra você? Pô, com certeza, velho. Tipo, tem uma música do Nujabes, né, que... que assim, se você for ver, né, se você for ouvir Nujabes, você sente, né? É um negócio, tipo, muito mais de você sentir, mas também tem uma letra muito foda. Ele fala assim, because I believe in music, my heart... tipo, mano, ele basicamente fala que ele... que a vida dele vale a pena porque ele acredita na música. Ele vai continuar seguindo porque ele acredita na música. Tipo, mano, tem... Se você pegar a letra, você vê, tá ligado? Você consegue extrair um bagulho, tipo... até porque o nome do gênero é soul, tá ligado? Tipo, Sim. é um bagulho pra falar de coisas profundas, da alma, tá Que ligado? vai gerar um sentimento de, né? Tipo, Pra caralho. você vai ouvir, você vai ficar... Até a forma como é composta a música é justamente pra te trazer um sentimento, tá ligado? Uhum. E as músicas do Nujabes, ele tem essa parada de você conseguir, além de ouvir a letra, né? Que tem letras muito boas, assim, você conseguir extrair, mano, da sonoridade também, tá ligado? Tipo, extrair um sentimento dos arranjos, dos bagulho que ele faz, dos scratch dele, tá ligado? Da hora. E vários bagulho. E isso também entra já num ponto muito interessante da música que eu queria comentar também, que é a música clássica, tá ligado? Pouca gente consegue gostar de música clássica. Não, mas aí... Gostar e entender consumir. música Mas clássica. aí, Não, mano... Calma, você vai entender. Não, mas, sim, eu adoro, eu achei irado, mas tipo... Você vai entender, você vai entender. Sim. O bagulho da música clássica é justamente isso. Não tem vocal, tá ligado? Uhum. É só instrumental. Uhum. Só que isso é proposital, tá ligado? É proposital não ter o vocal. Por quê? Porque eles querem trazer uma ideia a partir de algo abstrato. E que você sinta a vibração Exato. sonora e que ela passe Você a mensagem. Exato. Por Você isso vai que, sentir tipo, aquilo, tem... você vai interpretar aquilo, tá ligado? É algo... Eu acho que a música clássica é a música introspectiva. É a música que te coloca pra pensar em algo abstrato e tentar interpretar isso, tá ligado? Sim. De alguma forma. E, tipo assim, tem muita música que, por exemplo... eu tô num... Sei lá, eu tô num dia super feliz, assim, tá um dia da hora e tal, tá tudo dando certo. Você vai tá ouvindo um tipo de música animada, mano. Sim. Porque é só a vibe ali no momento. E aí, tipo assim, tem um dia triste. Às vezes você fala, nem vou ouvir música hoje. Senão, tipo, você começa a ouvir umas músicas mais pra baixo, assim, tipo... Não que a música é ruim, mas é tipo assim, o que a energia da música tá te passando ali, a vibração. Tipo, você tá ficando... Tô triste e tal, eu vou ouvir um bagulho mais, tipo... Isso daí acontece pra violino. caralho. Nossa, mas comigo demais, mano. Tipo, é alucinante, assim, isso. Até tô em um momento da vida que tem um pouco a ver com isso, assim. Uhum. Eu passei por várias, enfim, problemáticas que tem a ver com relacionamento e isso acabou me trazendo um certo tipo de consciência. E essa consciência, ela foi refletida tanto nas músicas em composição, tanto nas coisas que eu acabo escutando, principalmente de tipo de sentimento, de música, né, você tem até vídeos que você procura que te traz assim, um certo tipo de conforto. Você fala, porra, não é possível que tô vivendo isso sozinho, assim, sabe? E você consegue entender que às vezes é uma máxima do mundo as coisas que estão acontecendo, entendeu? Você tem certo tipo de comportamento que vem de massa e que eles meio que moldam aquele espírito do tempo enquanto você está vivenciando. Isso é demonstrado nas próprias músicas, Sim. nos vídeos de TikTok, tipo, em tudo, assim, sabe? Então, muitas vezes são comportamentos generalizados que envolvem muita gente, né, grupos de pessoas diferentes, e que isso, de certa forma, tipo, vem influenciando a parte musical também, tá ligado? Então...
quando você fala assim que, porra, eu tô triste, e isso é de alguma coisa que acabou acontecendo por um certo tipo de fator terceiro, que às vezes você nem reconhece na pessoa, que você fala, pô, não é a pessoa que eu conheço, entendeu? Então, tipo, isso são coisas que acontecem no mundo, e aí você vem trazendo pra uma situação que você tá triste, e muitas vezes você transcreve isso na música que você tá ouvindo, e aí você fala, caralho, tô escutando muita música que me remete a esse lado de dissonância musical, e aí você tem as notas menores que conseguem trazer esse tipo de arranjo que você fica, tipo, mais pensativo, tá ligado? Então... Mano, quando eu tô triste, eu coloco um rock emo pra ouvir, tá ligado? Aí tem uma música que você fala assim, não, eu tô triste pra caralho, aí você escutar essa, tá ligado? Tipo assim, Aquela que... tem músicas, às vezes você tem músicas específicas pra você ouvir numa situação específica, Sim. tipo assim, pô, hoje, nossa, eu tô com muita vontade de chorar, aí eu começo a ouvir uma música que eu sei que vai pegar no sentimento. Aí você tá, chorar tô com pra saudade caramba. da menina tal, aí você vai falar, Não, aí você tá viajando. Aí você tá viajando. Viajou, pai. Mas, mano, tipo, isso acontece pra caralho comigo, mano. Tipo, pô, tô num dia feliz, tá ligado? Num dia, mano, bom, tranquilo. Tá um solzinho, mano. Sabe o que eu vou colocar pra Já. ouvir, mano? Exatamente, Já torrei fez a aquele- fumacinha diária. Não, já torrei aquele, né? Aquele dia lindão, mano. Não, é Primeira que- coisa que eu coloco pra ouvir é um Puma PJL. É, eu sabia que você ia falar do Puma. Ele me É, apresentou mano. esse moleque aí, tipo, É, mano. é Nossa, chave. muito foda. É Muito um foda. boom bapzão, mano, que Só- você escuta e sente vontade de viver, mano. Papo Aí, reto. ó. As Muito músicas quente. dele, mano, são tipo... É uma música que você sente a rua, mano. Você sente, tá ligado? Você acha- Esse é. movimento hip hop, mano. Mano, e da hora que a gente tá falando disso, uma coisa que eu queria perguntar pra você, pra o Felipinho também, tá ligado? E pra você chegar a criar essa proposta aqui, a Human Concept Cast. Cara, eu vou te falar de onde que nasceu isso aí. Eu vi um movimento que veio assim na minha cabeça. Eu falei, caralho, P. Diddy, mano. Internet. Caralho, que já aconteceu, puxou, cara. já puxou E aí- o BO, né? Não, e aí eu Já falei- aí eu puxou o falei, problema. mano, não, o que eu falei assim, mano? Os caras têm um selo musical, sei lá o que que era. Os caras estavam, né? Isso que saiu na mídia aí que você tá acompanhando. Vai saber se é verdade ou não. Isso que eu tô aqui levantando. Mas, enfim. E aí, o que foi exposto é que o cara tinha um selo musical. E esse selo musical, tipo, mano, ele usava pra, enfim, fazer o que ele quisesse com as pessoas e... Entrar nesse assunto é meio pá, né? É meio sinistro. Mas eu entendi, eu entendi. Eu não preciso Tipo, continuar em cima disso, mas você entende que é uma coisa que tava levando negativamente, porque tem muitas músicas que são compostas por essa trupe que fala de gangster e de arma na mão, e aí de sempre. ganância e de ostentação. E o que acontece é que, mano, isso é o que a gente tava falando sobre você servir dois mestres. Você não consegue servir dois mestres, você vai servir um mestre só. E o que acontece é, as músicas que você tá criando, elas envolvem esse tipo de mestre que tá te guiando, entendeu? Então, o que acontece é, quando vai bater na galera essas músicas de ostentação, de putaria, você vai falar de tudo isso, você tá alimentando todo esse lado que a pessoa que tá escutando, ela fala, bom, então eu vou por ali porque a felicidade tá e, ali. tipo assim, a Só que ideia- a felicidade não tá ali, tá Exato. ligado? É um arquétipo que é de imaginação sua, que tudo aquilo é muito legal e nossa, chama a atenção. Mas, na verdade, a paz e a felicidade, ela não tá ali. Sim. Então, o que eu acho é que quando você vai desenvolver uma música, você tem que ter um certo tipo de responsabilidade. Óbvio que eu não tô transpondo isso para outras pessoas, outros artistas. É uma questão mais minha pessoal, mas eu sinto um tipo de responsabilidade pelas músicas que saem da minha mão para eu Sim. poder contar algum tipo de história e que não esteja envolvendo situações que são negativas exato pro público. Óbvio que eu também não quero ficar cerceando Sim, certo sim, tipo de mas- consequência. Até a gente fez Pipoquinha, que é uma putaria foda. ligado? E tipo assim, mas varia muito, porque tipo assim, cada público, mano, cada Mas artista... é uma mensagem que eu quero passar, entendeu? Que precisa ser exposta. Às vezes é uma crítica, entendeu? Tipo assim, cada artista vai estar produzindo no seu nicho. Por exemplo, você tá num nicho de tipo, você gosta de fazer hip hop, gosta de passar uma visão do que você já viveu ou que você viu acontecer na vida de pessoas próximas e você quer relatar isso. E da hora. Por exemplo, aí tem um mano que, tipo, vai fazer o trap, que ele vai falar da ostentação, vai falar do dinheiro, vai falar da mulher, do que ele fuma, do que ele bebe. E, tipo assim,
o que ele vive ali no momento, ou talvez já Exato, viveu, mano. talvez já viu um amigo, um irmão vivendo, tá E ligado? é É. isso que eu tava falando, pô. A música, ela reflete no seu presente momento, É. tá ligado? Exato. É uma... Principalmente quando você faz música. E não quando só- você- não só música. Necessariamente no presente momento, É. mas, tipo, aonde você quer chegar no seu futuro, ou se não, o que Exato. você já passou no seu passado, tá ligado? Sim. Mas aí, tipo, reflete muito disso daí. Mano, você vê cara cantando sobre ostentação, mulher, putaria e droga, mano. Os caras tão vivendo isso. Às vezes também É. não tem muito mais. Eu acho que também a gente, quando tá fazendo música, a gente lida com um negócio que chama criatividade. E criatividade, ela é pautada muito em termos de leque de opções que você já vivenciou. Então, muitas vezes você passou por muitas coisas diferentes, situações diferentes, e você acaba lembrando disso na hora de você desenvolver uma música. Então, Sim. isso que você está falando é muito real. Então, você tem, vamos supor, você vivenciou outras situações, você tem um outro tipo de pensamento, você leu outros livros, você chegou em outras consequências, você não ficou só preso na mesmice. Então, acho que vem um pouco também desse lado de você utilizar um tipo de situações que você passou para tentar desenvolver, mas isso que você falou é totalmente real. Tem uma galera que tá vivendo isso 100% e achando que isso que é o resultado, e o que eu Sim. acho mano, muitas das pessoas, elas ficam buscando dinheiro achando que vai encontrar felicidade. Só que quando você tem dinheiro, muitas vezes tem muita gente que tá infeliz e tá entrando em Pô, depressão. demais. E o cara Mas é tem porque- uma conta lá com 3 milhões e tá lá É, tá tomando ligado? Rivotril, tá Isso ligado? daí Sim, é só um sim, sim. reflexo da sociedade, mano. Porque a sociedade funciona dessa forma, mano. Tá ligado? Tipo, a gente é ensinado desde criança que pra ser feliz você precisa Ter ter. dinheiro. Você precisa ter, É. ter, Dinheiro, tá ligado? tipo, bem É, material é bem como se fosse a material. prioridade, tipo, Exato. às vezes vale muito você tá criando composições e tal, mas, tipo assim, é legal você ouvir uma vibe de um rolê, uma vibe de uma festa ou de uma mina e tal. Só que, mano, eu acho muito interessante também a gente pensar pelo lado de, tipo assim, eu vou estar compondo uma música que uma criança, um adolescente pode estar ouvindo e se inspirando em mim. Total. Então, tipo assim, eu vou querer que na Uma vida dele. responsabilidade sua como artista. É, mano. tá ligado? Mas, tipo, eu vou querer que na vida dele ele também possa um dia sair pra uma balada, curtir, pegar uma mina, pá, experimentar uma bebida, um cigarro, um bagulho. Só que, tipo assim, ele tem que ter a noção de que isso não é a prioridade, tá ligado? A prioridade é, tipo, você fazer com que pessoas que não têm como ter conhecimento disso, como ter noção do que ele vai precisar fazer pra conseguir progredir na vida, tipo, se tornar um cara de honra, ter um trabalho, ter o sustento da família ali e tal, tá ligado? Então, tipo, Mas sabe o que que é, mano? é que, nessa tipo, linhagem. o funk, você tem que considerar também aonde o funk surge, tá ligado? Que é nas comunidades, mano. E tipo, nas comunidades é meio que o coping deles, tipo, esse bagulho que faz eles, tipo, se aliviar pelo menos um pouco, tá ligado? Da opressão gigantesca Com que o sistema certeza, tem mano. sobre eles, Nossa, mano. total. certeza. Então, Mas tipo, você não acha que... o funk, ele... Só deixa eu concluir. O funk, ele passa a ser essa representação, tá ligado? Desse momento de, tipo, descanso, sossego e festejamento, tá ligado? Das É. comunidades. Porque, tipo, mano, eles já estão inseridos nessa sociedade de consumo. E Sim. eles veem diariamente pessoas que podem consumir e eles não podem. E aí, no momento que eles podem, mano, Eles querem eles- passar isso. eles querem passar isso, É. eles querem passar E é um que eles bagulho têm- que. eles têm dinheiro, que eles têm mulher, que eles têm coisa, tá ligado? Então, Sim. tipo, é um reflexo Exato. social. Exato, e, Mas, tipo assim, tá tem- ligado? Calma aí, mas você não, tipo, aí entra uma outra questão, assim, quando você fala sobre reflexo social, você tá, é como se você transpôsse isso para uma situação que olha, eu não vou criticar a música, nem o artista, mas eu vou criticar o governo, ou quem é que tá levando, vamos supor, esse tipo de pensamento, assim, não no pensamento, mas assim, quando você envolve uma pessoa que está desenvolvendo essa música, vamos supor, nesse arquétipo, e aí você tem as consequências sobre aquilo. E você tá vendo que ela tá numa situação que envolve tudo aquilo e ela quer falar, mano, é o meu grito de liberdade, eu conquistei, eu quero falar sobre isso, entendeu? Então é isso que você tá dizendo, e eu acho, mano, justíssimo. Só que assim, quando você volta pra trás, o que é que tá alimentando aquela situação do cara não ter e o cara ter que gritar? E quantos outros não gritaram? E quantos outros ainda
tem esse desejo e não consegue É. chegar lá. É aquele Você que você pega, fala na então, música, né? Que, você tipo, pega- quantos conseguiram, Quantos quantos não conseguiram, tá ligado? quantos- Quantos não desistiram. Exato. Pode Então, crer. Isso tipo mesmo. assim, então o que eu acho que envolve um pouco isso é você se perguntar, tipo assim, o que é que tá por trás e você conseguir entender que o Brasil, ele faz o melhor com que ele pode. E, de certa forma, se a gente tivesse, vamos supor, você tá falando música clássica, e essa influência fosse muito mais potencializada dentro de outros nichos e que isso chegasse, né, como uma fonte cultural para quem está em situação até de risco, você ia ter uma produção musical que envolve isso também, então, porque eles estão nadando dentro dessa Mas, possibilidade. tipo, olha, você percebe como a música e o estilo musical produzido e ouvido reflete literalmente a classe social e a situação social e local que a pessoa tem. Tipo, mano, você pega, vamos lá, o funk. Quem escuta funk, majoritariamente, né, o funk surgiu nas comunidades. Majoritariamente, as comunidades escutam funk, Sim. tá ligado? Aí você pega, mas aí você precisa pensar, por que que essas comunidades escutam funk? Além do funk ter surgido na comunidade. Por quê? Porque o funk, ele é fácil de consumir, tá ligado? Ele fala sobre coisas materiais, geralmente. Lógico, tem funks conscientes muito bons. Eu não sou o maior apreciador de funk, tenho que dizer, mas eu entendo o valor social que ele tem, tá ligado? Claro. Que é gigantesco. E tipo, Agora eu fico te Aí perguntando, você- só um parênteses. só- Se você conseguisse mensurar quantas meninas, estou aqui mudando de estilo musical. Se você conseguisse mensurar quantas meninas já sentaram na boquinha da garrafa por causa daquela música, papo reto. Sim. tipo assim, mano, muitas. Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é uma coisa simples, mas que eu acho que aí agora consegue sintetizar esse lado. Por mais que a gente esteja falando que você esteja, porra, completamente certo sobre o seu ponto, tipo, é interessante da galera só pensar, mano, eu vou desenvolver uma parada que Mas às vezes, mano, eles não têm esses e também eles não tem têm uma esse questão moral, pensamento. e é uma situação moral isso Eu acho também, que, né? tipo assim, às vezes eles não eles têm não esse vão pensamento, mano. não vão ter essa brisa de pensar assim, porque, pô, pra eles mas- as pessoas que estão ao redor deles ali da comunidade, eles querem ouvir isso porque eles têm noção, tipo, a criação já, tipo, vem de berço, você sabe que você é pobre e você vai ter que trabalhar, tipo, acordar cedo pra ir trabalhar, chegar tarde do trabalho pra você conseguir pagar suas contas, tá ligado? E Então, essa tipo é a assim, realidade deles, mano. quando ligado? o que Nossa, no muitos geral. relatos já de, tipo, artistas que, pô, quando eu trabalhei lá na produtora, eu via isso, tipo, criança que eu chegava às 7 horas da manhã, era 8 horas da noite, mesmo moleque ali tava na porta da produtora, tipo, e aí, tio, me dá uma oportunidade pra eu cantar uma música e tal. Então, tipo assim, quando a pessoa chega, tipo assim, que eu vejo, tá? De pessoas assim que eu já via, eu sei as histórias de alguns artistas já que eu convivi, então, tipo assim, é uma parada que quando a pessoa consegue chegar ao ponto que ela queria ali, de poder dar uma casa pra mãe, tipo, pô, imagina você dar uma casa pra Meu sua mãe, Deus. velho, É. tá ligado? Tipo, você comprar um Isso é carro muito pra chave. sua família andar, tá ligado? Isso é muito foda, mano. É porque, querendo ou não, o dinheiro material ele resolve o problema e abre portas. É, Então você exatamente, fala, olha, tá ligado? querendo ou não, E é por isso você que eles precisa se da focam grana para tanto depois nisso. entender que a grana não é felicidade. porque Exatamente. Ela tá entre você e a E nesse ponto que eu queria chegar. sobrevivência. Porque, nesse tipo assim, ponto mesmo. quando você entende que, beleza, pra você ter uma música, você precisa de muito investimento. Você precisa investir em muitas coisas. É uma área muito ampla. Sim. E aí, quando você conquista isso, tipo assim, tô vivendo da música. Você tá ganhando dinheiro, tá pagando suas contas, aí você vê que, pô, beleza, queria ter dinheiro, eu tenho dinheiro. Mas e a felicidade? E a alegria? Você consegue levar a música pra sua vida como uma coisa boa? Tipo assim, você tá ganhando com a música. É porque Tá o ligado? que eu fico pensando você tem acesso a, vamos supor, a gente tava falando de funk, né? Então você tem dois caminhos aqui.
você tem uma galera que canta funk, que é ostentação, beleza? Mas você não tem só o funk ostentação, você tem vários Sim. outros tipos de letras que são Tem o funk desenvolvidas consciente, tá ligado? Majoritariamente é ostentação. com certeza, tá certo. Sim, mas Mas o que eu tô querendo dizer é, tipo, muitas das pessoas, elas se pegam também dentro disso, porque não só a ostentação e aonde eu quero chegar, vamos supor, eu quero conquistar, então eu tô cantando sobre isso, mas você também tem a questão da vivência. E aí que entra muitas das músicas que você também escreve, que tem a ver com sim, você lutar e conseguir avançar. exato. E aí eu meio que senti essa necessidade, tipo assim, ó, vou querer contar um pouco sobre isso, porque, ao meu ver, é o que a galera precisa, tipo, mano, vencer, conquistar, avançar dentro da vida, da realidade, tá ligado? E Aham. você conseguir, de certa forma, chegar onde você quer. Você, óbvio, a gente tá escrevendo até uma música que fala sobre Paris, que fala sobre, eu quero viajar com os moleques e tal. Sim. Mas a gente tá, é interessante, tipo, criar essas músicas meio que com uma zoação, uma tiração, sabe? Ou até pensar, não, vou chegar lá e vou fazer exatamente isso, mas eu acho que o ponto que a gente tá lidando é que a gente tem que estar, como eu vou dizer, você tem que estar criando aquilo que você, né, você viveu, que você conseguiu experimentar e você contar um pouco daquela história. Só que E eu vou um pouco mais a fundo. Você não precisa, você só pode fazer isso, tá ligado? Porque você só tem o seu ponto de vista da vida. Então você só consegue se expressar baseado no que você viveu. Até quando você fala sobre. Até quando você produz e escreve músicas Uhum. que não fazem parte da sua realidade. Como, por exemplo, a gente falando, vamos pra Paris e tal, tá ligado? Sim. E tipo, isso reflete no quê? Aonde você está também, tá ligado? Porque isso é uma projeção da onde você está. Ou seja, concluindo aquele ponto lá que eu tinha mencionado do funk, né? Uhum. O funk, ele é uma representatividade da periferia. Uhum. Por quê? Porque eles têm parâmetros sociais e regionais que os fazem gostar de tal coisa. O funk majoritariamente é ostentação. Considerando isso, você pode perceber que a quebrada, a favela, as comunidades são pessoas que não têm recurso. Por isso que o sonho delas é ter recurso, é ter coisas. Porque elas não têm, elas estão sendo privadas disso dentro da sociedade. Então elas precisam falar disso. E aí, por que é raro? Não, mas acho que não. Deixa eu concluir, senão eu vou perder, rapidão. Sim. Por que você não pode... Por que você vê essa dicotomia, tá ligado? Da quebrada ouvindo muito funk, e aí você pega a música clássica, por exemplo, que pessoas com mais... com uma classe social acima escutam mais. Tipo, Não, mas não é nem isso que eu falo. essas Eu acho pessoas, que elas têm mais tempo, mano. Não, Elas, mano, mas não é. Eu acho que não. Acho que é uma questão de você querendo ou não generalizar, mano. Eu acho não que é generalizar, mano. eu acho que tem muita gente de falando do comunidade que conceito também geral. escuta música clássica. Eu acho que não. Sim, mas eu tô falando de isso. de um geral, mano. Não tô, tipo... Eu Sim. não tô querendo generalizar. Não, eu tô querendo literalmente generalizar. Mas é literalmente falando sobre a massa, tá ligado? Sobre, Sim. tipo... você encaixar e entender o conceito geral que existe esse bagulho, tá ligado? De cada estilo musical não pensado, mas criado por uma determinada população, num determinado período histórico, numa determinada condição social, tá ligado? Isso que é você entender o que eu tô mencionando, que é o funk nasceu e progride na quebrada por motivos sociais, e Isso. por motivos regionais e por motivos, tá ligado? E, Da tipo... condição deles. Não, A música clássica também, ela nasce em ambientes em que as pessoas, elas têm tempo para pensar, elas têm tempo para
refletir, parar Exatamente. e ouvir a música, só ouvir a música, É, tá mano, ligado? Porque são músicas mais introspectivas. Exato. E é nesse ponto que eu tô Na querendo quebrada, chegar. a parada, tipo, acontece de uma forma que é totalmente diferente, tá ligado? Tipo, você cresce vendo. A música, ela vira meio que uma forma de distração, Exato, tipo de assim, é um refúgio, descontração, refúgio total, tá ligado? Porque, tipo assim, eu via muitas vezes, eu tenho vídeos, tipo, em câmeras antigas que meu pai falava, mano, esse dia aqui a gente foi na casa do nosso primo lá na favela, tá ligado? Pra ouvir um rap e tal, a gente ficava gostando de tirar essa brisa. Então, tipo assim, quando você cresce num lugar que é foda, tá ligado? Tipo, você passa por muitas coisas, você vê muita coisa errada acontecendo, você não é tipo assim, ah, eu vou ler um livro pra espairecer a mente, tá ligado? Você tem essa opção. Só que, tipo assim, o mais comum e o que acontece muito, mano, é tipo assim, pô, na quebrada a inspiração é o quê? Ser jogador, tá ligado? Você vai numa favela hoje, você fala pro moleque, o que você quer ser? Os moleques falam, ah, quero ser jogador, quero ser um MC, Quero ser MC, eu quero ser um influencer, tá ligado? Hoje em dia a nova isso geração mesmo. é tipo, ah, eu quero influenciar. Mas, tipo assim, tem muitas pessoas que são influencers, tá ligado? Fazem conteúdo, mas não tá passando nada de auto-explicativo pra alguém. Que a pessoa tenha um aprendizado, tá ligado? Então, tipo, é o que eu falo. O funk e o trap também vai muito pra vertentes, assim, que tem, tipo, ah, o funk consciente, o funk ostentação, o funk putaria, tá ligado? Então, tipo assim, você pode falar sobre várias coisas, mas eu como artista, eu tenho a minha identidade, tá ligado? E eu gosto de falar sobre o que eu já passei na minha vida, só que o que eu quero também, tá ligado? Coisas que eu consigo sonhar e eu vou conseguir conquistar também. Eu vou correr atrás disso pra realizar o meu sonho, tá ligado? Sabe que tipo, isso que vocês estão falando é total verdade, assim, e dá pra, né, perceber isso. E o que eu penso, assim, em relação a isso é que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Humanidade. Quando eu tava escrevendo essa música, ela, ela é tipo como se fosse uma metáfora sobre como a humanidade fosse uma pessoa só. E ela é uma mulher. E ela começou a vivenciar, né, ao longo do tempo, diversos tipos de situações e que foram moldando ela. Uhum. E eu tô contando uma história lúdica, que é uma ficção, entendeu? Mas eu tô contando a música como se você fosse esse relato da humanidade ao longo do tempo, dos primórdios da humanidade até hoje em dia. E aí, quando eu tava fazendo essa música, eu fiquei... óbvio, eu não participei da Segunda Guerra Mundial. Eu não Sim. tava lá há 2000 anos atrás. Você entende? Mas o que eu queria tentar passar com essa mensagem é que tá todo mundo no mesmo barco. É que tá todo mundo sofrendo pelas mesmas coisas. E muitas vezes das coisas que a gente tá, sei lá, puto, ou eu vejo isso direto, a galera tretando entre si, e na verdade você tá tretando com um cara que é você, é uma extensão de você, porque a gente veio todo mundo da mesma fêmea, né, Lucy, então isso já é meio que até cientificamente comprovado. Uhum. Então, querendo ou não, todo mundo faz parte do mesmo organismo, assim, sabe? Então, o que acontece é isso, quando você está criando uma música, você está contando uma história. Não necessariamente você precisa ter vivenciado aquilo. É o que você estava falando. Eu posso querer chegar em algum lugar, eu posso querer contar uma história lúdica às vezes sobre eu o Papai Noel. eu posso entendeu? contar uma história que o meu pai viveu, eu não vivi, mas eu vou contar porque é meu Exato. pai, tá Mas ligado? aí que entra a criatividade. Por isso que eu acho que assim, não é só uma questão que envolve o que é que você vivenciou, mas o que é que você quer contar e qual mensagem que você acha que é importante. Exato. Então, quando a favela que você tá colocando e que muito do funk veio dessa vivência difícil que eles tiveram e é o que eles estão vivenciando, eu acho que é isso. Mas o que eu fico me colocando também em certos tipos de comparação é porque você também tem artistas que vieram desse mesmo background e que conseguiram fugir um pouco disso e que não ficaram só nisso. E não é nenhuma crítica a isso, porque a gente até fala sobre isso nas nossas músicas. Porra, quantas músicas a gente não fala sobre... É por isso que eu tô falando, a Taça de Shandong, então... Eu sinto que o rap, ele já veio nessa questão, tá ligado? De ser mais consciente, tá ligado? E ser uma vertente musical, assim, tipo, mano... feita mais pra passar visão mesmo, tá ligado? Porque Sim. justamente isso, que nem a gente falou lá atrás no podcast. O rap, mano, ele é a expressão musical que você mais consegue se expressar de uma forma direta
e clara, tá Sim. ligado? É. Então, tipo, o Racionais, tá ligado? O Candice Novier, Você tem como que é o nome do... o SNJ, você tem vários ali nessa época Sabota, que... E, mano, ligado? um bagulho que eu falo, tipo assim, nem só pela linhagem da música, porque tem, óbvio, vários gêneros, tá ligado? Tipo, tem o funk consciente, esses bagulho, só que, tipo assim, o artista que tá indo lá fazer um rap, ele tem uma equipe, tá ligado? Então, tipo assim, tem pessoas ali que estão ganhando dinheiro, estão sobrevivendo, é a vida da pessoa trabalhar com aquilo e sustentar a família dela. E aí, tipo assim, ela vai estar lá sendo a assistente, sendo o produtor, sendo o DJ, tá ligado? Sendo o mano que tá gravando o clipe, o mano que tá editando, o mano que vai fazer o design. Então, É que tipo hoje assim, em dia virou muito... ficou muito é um bagulho muito... fácil, né? É de- fácil. Fácil acesso, Fácil né? acesso, Isso. exatamente. Porque, tipo assim, você vê pessoas que ficam muito tempo no underground, assim, tentando chegar no mainstream, tá ligado? Tentando conseguir um contrato, tá ligado? Um bagulho que vai tranquilizar ela, que ela não vai precisar mais ficar, tipo, puta, eu vou ter que me virar pra fazer acontecer. Agora eu vou ter uma produtora, já vou estar mais suave, não vou ter que me preocupar com tantas coisas a mais, Sim. tá ligado? Então, tipo assim, é uma coisa que é válido. É válido a gente falar que é legal a gente criar uma música, a gente compor uma música, passando uma visão pra uma pessoa que não tem uma certa visão de vida, ter a visão de vida. Saber como é difícil chegar e realizar algumas coisas. Só que também tem aquela parada de, tipo assim, muito do Às que a vezes gente aquela falou no pessoa também começo. nem quer ouvir isso daí, tá Então, ligado? muito do que a gente falou no começo, que era o quê? A energia, tá ligado? Talvez hoje eu vou sair, eu vou fazer um rolê com o meu carro e eu tô, tipo, muito feliz e eu vou ouvir uma música de, pô, ostentação. Pancadão, Não pra isso me mesmo. gabar, mas sim pra, pô, eu conseguir, tá ligado? É, Ter o meu bagulho. Porque tá na vibe. Exato, é tá na ligado? vibe, tá ligado? Então, tipo assim, varia Acho muito que disso. ostentação é até mais tranquilo, assim, tem, tem músicas que É, são bem mano. piores. Tem muita A de senta na- putaria, pá. Senta na senta na. Aí você As fala, putaria nossa, mais as pegada putaria, mesmo. mas... Ah, E é muito tem da gente vibe, tá ligado? Que, tipo assim, gente pessoal que volta gosta de pro- baile. Volta pro sexo que é uma situação, mano, ancestral, beleza. É, tá o ligado? primeiro sentimento Exato. humano. Mas Uma das aí primeiras que entra. profissões do mundo, tipo, prostituição, tá ligado? É bagulho Total, louco, velho. mano. Mas e querendo ou não, tem um pouco disso, assim, o lado primata do ser humano pra onde você vai reverter. Mas o que eu fico me perguntando é isso, a gente tá há sei lá quantos mil anos de toda essa nossa vivência dentro do planeta e a gente tá ainda assim no pensamento primário, sexual. Então, assim, querendo ou não, é interessante, tipo, pensar em outros arquétipos, mas eu acho que o que faz do Brasil também o Brasil é essa questão de ser visceral, entendeu? É um sentimento visceral. Tipo, a gente tá numa Acho que é muito situação intenso, de tá ligado, risco, no tá geral. intenso, é uma mistura de vários povos dentro de um país só. Você vê Pô, brasileiro que demais. é japonês, Você negro, chega lá na branco, 25 só vê os- amarelo, todo, é, mundo, tá todo ligado? mundo brasileiro. Chega lá no centrão, tem de tudo, E você não todas sabe, as você olha, espécies. você olha pra qualquer pessoa, você pode falar que aquela pessoa é um brasileiro. Tá ligado? Uma pessoa de qualquer lugar do mundo, mano. Pô, Lógico, mano, tem alguns visão. lugares específicos, né? Que você vai olhar, você vai falar daquele lugar. Mas, tipo, no geral, mano, a gente abraça muitas culturas diferentes aqui, tá ligado? Pode Por crer. isso que Quando eu essa... tava na África do Sul, a galera falava isso. Eles falavam, mano, o diversidade sonho dos cultural caras gigantesca. era isso. Tipo, mano, a gente tava em 2009 e o Apartheid, mano, tinha acabado em 94. Eu falei, porra, 94, agora acabou o Apartheid na África do Sul. E a gente tava tipo, mano, como assim? Era totalmente alucinante esse pensamento de você coabitar com isso. E você falava assim, caralho, tipo, eles enxergam muito a gente como aonde eles querem chegar. Tipo, não, o Brasil é tudo de bom, futebol, a miscigenação, como as pessoas são unidas. Enquanto que a gente aqui vê toda essa diferença, entendeu? Lá eles enxergam a gente muito mais como uma unidade e como uma miscigenação e uma amálgama, entendeu? E aqui a gente se vê muito como segregacionista às vezes, entendeu? Mas, tipo... Enfim, eu acho que o Brasil tem essa diversidade e que eu acho que muito do Brasil, pô, antigamente era o MPB e era, sabe, Garota de Ipanema e isso foi pro mainstream lá fora e isso conquistou o mundo. Pô, E demais. aí, hoje em dia demais. a gente tem isso também pro lado do funk. E querendo ou não, o funk é um pouco disso, assim, sabe? Tipo, é que a gente pegou um pouco do funk para levar como pauta, mas você tem outros estilos musicais que também venceram, até o próprio Angra com, né, heavy metal, que é uma mano. banda mega conhecida lá fora.
Então você tem alguns pontos que fogem e conseguem conquistar. E o funk hoje em dia é isso. E o trap. também- Agora o o trap funk é o que tá chegando, então, mano. o trap isso, é o que tá vindo, né? O trap é a gente que tá produzindo aí, ó. Trap tá vindo foda, É o de que tá verdade. vindo. E mano, eu acho Tá vindo interessante foda. também que lá fora, mano, o funk pra eles é a representação do Brasil. Isso é Então, doido, né? Tipo isso, assim, é os isso. caras consideram a gente como? Funk. Funk. Vai, tu funk, tchá-tchá e bunda, marcha. futebol, praia. E cerveja. Cerveja, futebol pra cerveja. Exato. e Mas funk. aí, falar pra vocês agora. Qual foi a melhor experiência que vocês já tiveram ouvindo uma música, assim? Qual foi a música e qual foi a melhor experiência, assim, Mano, tipo... pra mim foi. Que você uma- falou, caralho, que bagulho da hora que eu tô vivendo aqui, tá ligado? Mano, pra mim foi uma música do Ryuichi Sakamoto, que era um compositor de piano, Aham. e foi a música Opus dele, do álbum Opus, que foi o último álbum que ele produziu em vida, e foi um álbum inteiro de piano, puro, só piano. A última música é uma reflexão sobre a vida, basicamente no piano. E tipo assim, o que você fez nesse momento, assim? Mano, Você tava eu como? tava escutando charradaço. Lógico, mas, mano, foi papo de chorar ouvindo a música. Caraca, chorar mano. muito mesmo, Da tá ligado? hora. De tipo, mano, de realmente me emocionar com notas de piano, mano. Que foda, Tá mano. ligado? Que Por foda. Isso, por isso que eu Pra comento Exato. da música clássica, das músicas instrumentais, que elas trazem um sentimento diferente das músicas com letra, tá ligado? Mas elas também trazem muito Sentimento. tá ligado? Exato, mano. Tipo, Exatamente. mano, se não trouxesse, não seria possível eu distinguir e eu ter esses sentimentos que eu tive ouvindo essa música Opus, que foi a última música do último álbum de um artista sensacional. Da ligado? hora. Mano, você sente, tá ligado? Você sente que o cara Perfeito. colocou os últimos suspiros de vida dele naquela parada. Mas o que mano. aconteceu? O cara morreu depois disso? Ele morreu de câncer, mano. Caraca. Ele tinha sido diagnosticado com câncer terminal. Meu E Deus. ele só tinha mais um tempo de vida. E ele usou esse Nossa. tempo de vida que ele tinha Pra pra criar fazer o o álbum. último álbum dele, mano. Caraca, que história, hein, mano. Nossa, E mano. você? Ligado? Qual foi a sua melhor música no melhor momento? E o que Não, não é nem, ficou? acho que não é a melhor música no melhor momento, mas eu acho que é uma música que me moldou durante um bom tempo e até hoje eu escuto ela assim, ela tem um pouco desse quê de melancolismo, que é Unforgettable do Drake. Não sei Pode se vocês crer. estão ligados com a Sim. música que é essa. Sim. O Drake é massa, né? Então, e aí Drake é bom, eu ele é bom. levei, tipo assim, durante muito tempo eu fiquei com essa música, tipo, como se fosse entalada na garganta, assim, sabe? E muitas das músicas que eu acabei compondo eu levei como inspiração. Mas, porra, o Tupac, pra mim, meio que vivenciou isso que você tá falando, assim. Porque quando ele tava... quando ele foi preso, certo? E aí, quando ele saiu... Ele já sabia que os caras queriam pegar ele, tá ligado? Ele falou, mano, uma hora ou outra os caras vão me matar. Então ele começou a produzir numa velocidade e numa qualidade, tipo, absurda. E saiu umas músicas muito fodas, tá ligado? E uma delas que é aquela The Letter to My Unborn Child, tá ligado? Uhum. Que ele escreve uma carta pro filho que ele nunca vai ter, tá ligado? Porque ele já sabia que em algum momento ele ia morrer e pro filho que, ou seja, unborn é filho que não nasceu, entendeu? O filho que, vamos supor, pode ter sido abortado, sei lá. Mas ele escreve essa carta pra esse filho que ele não teve e essa música também pega um pouco disso, assim. Você vê que daqui a pouco ele já sabia que ele ia ser pego, tá ligado? Ele escrevia, mano, pra caralho e muitas dessas músicas que ele escreveu nessa etapa da vida são umas músicas que você vê com uma mensagem muito forte, assim, sabe? Então, um pouco do que você tá falando eu consigo meio que traduzir pra esse lado do Pac. Aham. Muito foda. E você? Pô, eu acho que eu nunca cheguei a ter uma música favorita pra um momento favorito, tá ligado? Mas uma coisa que acontecia muito, tipo assim, uns momentos, tá ligado? Muitas vezes que eu tava com meu avô, a gente ia pescar, assim, quando eu era mais novo, assim, a gente ia com mais frequência. Pô, meu avô sempre gostou de ouvir Creedence, tá ligado? Uns bagulho muito distante, assim, do que a gente consome hoje em dia. Mas, tipo assim, acho que os melhores momentos, assim, que eu ingressei na música e, tipo, conhecendo uma cultura da hora foi Racionais, tá ligado?
Foi Racionais total, mano. A gente ontem cantando Racionais no estúdio, você não tava mano, lá. nossa, foi muito foda, mano. Foi muito foda, tá ligado? A engraçado. gente cantou Vida Louca 1, 2, mano, muito foda. Então, tipo assim, é uma parada louca, né? Porque, tipo assim, os caras são muito atemporais, mano. Eles são muito atemporais, mano. É porque quanto mais você pensa na mensagem, mais qualidade você quer entregar na mensagem, mais você consegue atingir o seu ponto, que é fazer com que a pessoa se conecte e se identifique com a sua música. Então, por quê? Porque muitas vezes, e você também tem que ter vivenciado, assim, isso é uma das coisas que Tem que estar conectado que eu com penso isso, muito, né? tipo assim, você tá no palco, aí você tá cantando, e aí você começa a entender a importância da qualidade do que você tá escrevendo. Muitas das vezes que você tá escrevendo, você escreveu uma música assim por escrever, ou você não pensou muito bem no que você está escrevendo, na hora que você tá no palco que você consegue sacar e você fala, porra, eu não tô acreditando naquilo que eu tô cantando. Então, isso é como se fosse um termômetro, um parâmetro que consegue, tipo, te dar o nível de qualidade que você tá criando nas composições. Então, muitas das vezes que você tá escrevendo com qualidade, na hora que você canta, você acredita naquilo que você está cantando, e aí você bota sentimento e a interpretação ela vem muito forte. Tanto é que muitas vezes você até às vezes pode até se emocionar na hora que você está cantando, Sim. porque aquela música ela te pegou e você escreveu ela em um certo tipo de momento da sua vida que foi muito forte, assim, sabe? E aquela música você queria colocar para fora. Então, até tem essa questão de você muitas vezes, né? Eu acho que deve ter muito artista que também entra nessa de você cantou uma música, escreveu uma música que foi tão importante para você que você tem que tomar cuidado com ela, porque muitas vezes você coloca ela no show de novo, e isso te leva às vezes a um pensamento, vamos supor, mais triste. E você tem essa música no seu, né, portfólio ali de músicas que você tá levando pro show, aí, mano, você vai ficar lembrando daquele momento sempre, Mano, entendeu? tem Então uma também, música- também tem essa. Eu tenho um parceiro, chama Ico The Kid. O maluco é muito quente, mano. O cara é muito brabo. Ele faz umas músicas muito, muito, muito boas, mano. Ele é rapper também, tá ligado? Só que ele faz uma vertente mais alternativa. Ele tem uma música, mano, que é... Como que é o nome do bagulho lá do Inferno de Dante, mano? O nome do livro? Puta. Branco geral. É, mano. Branco geral? Deu branco. Deu Ah, branco. tá. Branco Mas, geral é o enfim. que aconteceu. Tipo, mano, Pode a ir. Dante música- Alighieri, não é? Não, Não, Dante Dante é o Alighieri. personagem. É o nome do bagulho. Do Inferno de Dante é o nome do livro. Ai, não vou lembrar agora. Ah, mano. esqueci. É foda. Eu esqueci, Mas enfim. Mas, mano, a letra é muito foda, tá ligado? E eu sempre falava, mano, canta essa música no show, porque essa música me tocou, tá ligado? Sim. Tipo, eu sou o herói dos meus contos, sem lamentos pelos cantos, só eu posso me salvar. A dor vem me consumindo, sem respostas lamuriu-me, mas não posso declinar. Lágrima que pesa 1 quilo, dentro do quarto, choro doído dentro do quarto, sentindo arrepios, vivendo delírios. 1 minuto. Sei que eu não vou ficar rico, eles disseram, ainda sou mesmo teimoso, querem que eu sou, mas não grito. Assinei um contrato com a arte, por isso que eu sigo vivo. Cê Top. me ouve, mas não escuta. Cê me vê, mas não enxerga. Cansado desse descaso, não quero tomar teu lugar, só quero meu lugar no teatro. Aí, ó. Tipo, mano, Tá vendo? Vem construindo algo, tá ligado? Tipo, você constrói uma narrativa e Tá isso é muito ligado? foda. mano, e essa música é muito boa, tá ligado? Só que, mano, pega muito no pessoal dele, tá ligado? Porque ele fez essa música. Tanto que o vídeo dessa música no YouTube é ele com o filhinho dele, tá ligado? E ele tem a nossa idade, irmão. A nossa idade, tá ligado? Ele tem um filho de, acho que tem 2 anos, 3 anos. Foi pai novão, né? Novão. O nome do filho dele é Dante, mano. Da hora. Dante. Por causa do livro Divina Comédia. Divina Comédia. Divina O nome Comédia. da música, Divina Comédia. Ico The Kid. Muito Da boa, hora. tá ligado? Tá aí mais uma música aí pra vocês aí que estão assistindo, ó. Ó. Bota aí na internet, já pesquisa. Já faz já dá o search, já. Dá o search aí, ó. Mas E- é isso, e mano. É muito doido. A gente tem mais pergunta. Matheus, manda aí pra gente. Os participantes aí na internet estão mandando as perguntas que eu fiquei sabendo. Manda aí pra gente. Vocês preferem compor sozinho ou em parceria? Ah, depende. Se for pra depende. fazer um feat, é da hora tá com a pessoa, tá ligado? Sim, porque aí você já sente a vibe da música, da onde a gente tá Aí ligado? se for pra fazer só um solinho dá pra
ficar suave. sim, eu acho, é legal. Eu acho que vale muito quando você escreve em parceria, é que você consegue utilizar muito do que a pessoa também tá escrevendo como inspiração. Então, Pô, sim. você faz uma mescla ali que é muito da hora. É. Quando vocês estão sozinhos, o que vocês escutam? Tipo, que ninguém pode saber o que tá na É tipo um bagulho secreto, né? Um bagulho que você escuta mais, tipo, quando você tá sozinho mesmo, tá ligado? Meio que isso. Tá. Ó, uma das coisas que eu escuto quando eu tô totalmente sozinho, nada a ver, assim, até correndo, é música clássica. É tipo, mano, Beethoven, correr, a mano. Nona Sinfonia. O cara Tá ligado? corre ouvindo Beethoven. Mano, você não tá entendendo, Que velho. foda. Você começa, tipo... Você tá, mano... E gastando de correr, tá ligado? E gospel também, mano. Tem uns gospel Sério? loucos que eu às vezes Da hora, escuto. mano. Vai falar com o cara lá e tá num louvorzão aqui, assim, ó. Não, mano, a gente já glória, tava falando sobre uma bênção. música que mexe com Bom a demais. gente. Teve uma vez que eu tava putando uma bad, eu falei, puta, mano, ai, sei lá. Foda. Mas aí, de repente, tipo, mano, sabe quando você tá, tipo, virando uma música e você dá play, de repente você entra uma música gospel, nada a ver, assim, de um padre que você nem conhece. E aí, de repente, aquela música toca em você e você fala, ai, mano. Aí, Precisava ouvir isso, tá ligado? mano, aí o que entra aquele negócio que eu tava falando pra você. Eu não gosto de música gospel. Então, Não consigo gostar. Mas eu é boto fé. uma situação de, tipo, você se identificar com aquilo às vezes Exato, e que você não tava nem esperando. E a gente tava falando um pouco sobre isso aqui antes de entrar e falando sobre a interpretação de cada um, sobre as músicas, né? E sobre uma composição. Eu fiz uma composição, aí você interpreta de um jeito, ele interpreta de outro. E essa música pra mim foi a coincidência do universo. Eu devo ter interpretado de uma forma que só eu interpretei. Sim. E para mim foi uma mensagem, mano, muito direta. E quando você fala de Da hora. música gospel, pra mim tem um quê, tipo, meio... uma mensagem divina que era pra ter chegado ali pra mim e que realmente me modificou, mano. Eu saí de um mood totalmente bad que me levou pra uma vibe muito positiva, assim. E que, vou te falar, que ela vem até hoje, mano. Ela me mudou ali, foi tipo uma bifurcação, assim, Ah, que sabe? da hora, Da mano. hora, mano. Da hora demais. Da hora. Ah, eu acho que, tipo assim, não vou falar como se fosse um bagulho que ninguém pode saber, tá ligado? Mas, tipo, que não parece, não combina nada comigo, é, tipo assim, sax, jazz, tá ligado? Eu gosto de ouvir uns bagulho calminho, assim, tá ligado? Principalmente, tipo, cheguei do trampo, assim, aí eu tô cansadão, aí, tipo, vou, né, dar uma estudada, fazer algum bagulho, eu coloco um jazzinho ambiente ali, tipo, fico só no trompetezinho. Tranquilo, coisa boa. É que pra mim, eu sou, assim, eu escuto tanta coisa alternativa, mano, que, tipo, quando eu só escuto música, eu escuto mais música quando eu tô sozinho do que com outras pessoas, tá ligado? Não dá pra ficar ouvindo É. muito som Sim, falando com as pessoas, Com porque certeza. é foda também. Mas... Tá falando com o cara tá aqui, tipo... Tá bom, Não, então, mas vai. às vezes tá musiquinha de- da às vezes hora, tá de- pá, Às vezes tá de ambiente, tá ligado, pá? Mas, mano, eu também gosto pra caralho de ouvir música clássica, mano, tá ligado? Sim, Tipo, sim. não música clássica em si, mas eu gosto muito de ouvir música de piano, tipo o Ryuichi Sakamoto, mano. Escuta um que você vai gostar que chama Philip Glass, mano. Felipe Glass. Philip Glass, É, depois você vai gostar. Tipo assim, tem uma parada que piano. acontece comigo também, Gosto muito de que piano, mano. eu gosto de explorar muito o underground, tá ligado? E tanto, tipo, com gêneros, assim, de funk, rap, trap, ou até total, assim, tipo, eu gosto de conhecer coisa nova, tá ligado? E, tipo assim, ver que, mano, dependendo de cada país, cada lugar tem um estilo diferente, assim, você vai descobrindo coisas que é muito louco, tá ligado? Ó, aí vamos levantar um ponto aqui que eu acho que vale a pena também. Aí, eu falei de Philip Glass, que seria uma referência legal pra pegar. Fala uma você, rápido. Uma indicação? É, Ryuichi Sakamoto. você. Caraca, assim, na lata? Vai, mano. Indicação mesmo. É, de Ryuichi coisa... Sakamoto, Ichikanito. Mas não precisa necessariamente ser trap nem rap. Meu, Philip Glass, depois você pesquisa. É uma coisa Pode meio... crer. Pode crer. Pô, eu posso indicar qualquer coisa, assim. É. Não necessariamente é algo específico. Pô, Qualquer coisa. né? O Philip Glass é Eu acho totalmente que exatamente, mano. É isso que ele falou, escute música, tá ligado? Porque
Não, mas através da fala um. música você vai Fala um, correndo. Eu vou falar um, chama Lipão. Você é louco, quem me dera. Pô, eu acho que um que é bom, tá? Um que é bom. Eu já falei de Racionais aqui, né? Já falei bastante de Racionais. Pô, Fala um bagulho assim diferente, pô. Não sei. diferente. Algo que você escuta bastante ou que você tá escutando mais no momento. Pô, que eu tô ouvindo mais agora, eu tô ouvindo muito. Eu tô ouvindo muito forró, mano. É Tô ouvindo mesmo? muito Velho. forró, mano. Forró é da hora. Inclusive, Mas- escuta forró. Forró é top, mano. Você vai pegar um molejo louco. diferenciado. Da hora. pode Mas- falar, E tem não uma esperava. função, né? Tem uma função. É, forró é o rala-coxa, né, pai? Você sabe. É só 2 pra cá, 2 pra lá, tranquilamente. Segue lá, Matheus, vamos lá. Isso mesmo. Qual o maior desafio que vocês veem, tipo, de ser um artista independente? O maior desafio de ser um artista Putz, independente. mano. Posso começar a puxar aí que Ah, eu tenho coisa pra falar, Tá, hein? tem 3 minutos, manda. Tá. Pô, eu acho que o começo de tudo. Como que é? A melhor coisa? Não. Qual é o maior desafio? Maior desafio. Pô, eu acho que o maior desafio é você se preparar pros nãos que a vida vai te dar, tá ligado? Porque, tipo assim, não é fácil, mano. Ser artista independente não é fácil, mano. Você vai se preocupar com muita coisa e se você não tiver pessoas ao seu redor pra te ajudar nisso, você vai tomar a cabeçada da porra. Mas é bom, tá ligado? Você aprende a Toda fazer. experiência é uma evolução. né? Exato. E daí, de você ver que você consegue fazer sua capa, você consegue fazer seu logo, você consegue fazer sua base, você consegue se gravar, aí depois você consegue correr atrás de documentação, tudo sozinho, aí beleza. Aí você já, tipo, sabe, você pode criar uma produtora se quiser pra produzir alguém, porque você sabe todo o processo. Então, tipo, eu acho que o maior desafio é você estar preparado para as coisas ruins que vão acontecer, porque às vezes você vai muito na ilusão. Tipo, hoje em dia é muito comum, né? Com trap, esses bagulho, tipo, Eu A acho molecada que é fala assim, sobre eu quero você controlar, cantar, né, a tá ligado? expectativa. Controlar a expectativa é o bagulho. é, né? controla a expectativa, não age na emoção, tá ligado? Tipo, Cara, eu acho que pra mim o pior é você tá no dia após o outro dia tendo que viver pra pagar suas contas, trabalhar, conciliar tudo e você não perder a fé, não desistir e sempre tá desenvolvendo. Tipo, pra mim o desafio maior é manter a resiliência. Tipo, consistência também, né? é porque a resiliência é diária, tipo assim, você tem que manter isso diariamente de novo. E eu acho que o desafio tá principalmente aí, porque eu acho que a gente tem uma concepção muito legal sobre criatividade, a gente consegue criar, a gente tem um background e uma bagagem que ajuda e às vezes facilita, tipo, a gente, pô, existe uma facilidade na produção musical, a gente, pô, Sim. a gente senta ali, o bagulho sai. Mas o que eu acho é que você tem que manter a fé, acreditar e estar presente todos os dias, porque muitas vezes você vai falar, ai, mano, não tô bem hoje, ou ai, tem o aniversário de não sei quem, e muitas vezes é isso que você tem que saber botar o pé no chão e falar, mano, você quer vivenciar isso? Você quer avançar em cima Você tem disso? que estar dentro Então, do bagulho, Você não tipo, pode falar uma linguagem e agir de uma outra forma, entendeu? tipo assim, eu não posso falar que eu sou trapper, sendo que eu não ajo igual um trapper, tá ligado? É, Tipo, exato. a partir do momento que eu levei pra mim, eu sou MC. Então, beleza, eu sou MC, mano. Tá ligado? Eu vou me comportar, eu vou estudar, eu Vai vou moldar a sua imagem em saber. volta disso. Eu vou viver isso, literalmente, Exato. tá ligado? E. Tem mais uma aí. Tem mais uma aí? Tem. A Manda. última. O que vocês querem transmitir com a música que vocês fazem? Nossa, aí é boa, hein? Essa daí foi selecionada. Deixa eu começar então, velho. Lógico, com certeza. Mano, o que eu quero transmitir é a minha experiência sobre o mundo e como que ela pode ajudar as pessoas a chegar em algum lugar. É meio que isso, assim. Eu tenho um certo tipo de compreensão sobre algumas coisas que aconteceram e eu gostaria muito de escrever sobre isso de uma forma que eu tire do meu ombro todo aquele peso e que aquilo sirva para alguma coisa e que alguém consiga se inspirar e, de certa forma, crescer socialmente, espiritualmente, Pô, top. com uma mensagem que Demais. possa vir do que eu escrevi, assim. Eu acho que nas minhas músicas também eu venho muito nessa linhagem, mano. Eu gosto muito de passar um pouco do que eu já sofri na minha vida,
Mas também quero que a pessoa que esteja ouvindo se inspire, tá ligado? Ela se inspire pra um dia conseguir chegar também, tá ligado? Ouvir isso como uma motivação, tá ligado? Que ela olha esse cara e fala, pô, esse cara eu gosto das músicas dele porque ele me inspira, sabe? Tipo, eu tô indo trabalhar, eu tô ouvindo ele dentro do ônibus e, carai, que da hora, mano. Esse cara aqui, ele me conecta com o meu progresso, o meu propósito, tá ligado? Me conecta com a mim mesmo. Então a visão dele é legal. Quando eu crio, eu fico pensando nisso, né? Eu fico tipo. E a pessoa que tá ouvindo, tá ligado? Eu ouço minha música como o criador dela, o cara que fez a música, e como o fã também, tá ligado? Sim. Porque eu sou fã de Como mim ouvinte. mesmo, né? É, o meu Boa. ouvinte. Eu acho que, mano, essa parada aí é o principal, né? Você ser fã de si mesmo, né? É, Você lógico. constrói tudo em base disso, né? É. Tipo, Não faz muito sentido você tá num mundo de música, sendo que você não é seu próprio fã do que você exato, tá fazendo, Você tem que tá ligado? gostar do que você faz, tá Sim. ligado? Exato. E, mano, eu acho que vocês falaram tudo, mano. Eu também busco isso, tá ligado? Transmitir não só o que eu tô sentindo, mas eu quero transmitir isso de uma forma que alguém que escutar consiga entender e se identificar e sentir, tá ligado? O peso das coisas que eu tô falando ali, que eu tô transmitindo e que aquilo consiga afetar positivamente aquela pessoa de alguma forma, tá ligado? Nem que seja por criar uma conexão ali com o que eu tô fazendo, Aham. tá ligado? É basicamente isso mesmo, mano. É, mano, porque tipo assim, imagina, a pessoa chega em você assim um dia e fala, pô, aquela música que você fez lá me fez sair de um momento depressivo, de um momento triste É. e acordar, tá Às ligado? vezes, se você ajudar uma pessoa, já É, tá bom, Tá mano. ligado? Hum. Tipo, deve ser uma sensação muito poderosa, assim, de, tipo, você ficar tão grato, tá ligado, mano? Mas uma Tipo- coisa que eu acho legal é que isso que você tá falando tem a ver com né, com a mensagem toda, mas quando eu tava comentando sobre você tirar o peso dos ombros e você passar pra frente e às vezes a pessoa vê que tudo aquilo não é só ela que ela tá passando e tem outras pessoas passando por isso e ela se identificar com aquilo que você tá falando, tipo, também é uma coisa pessoal sua, tipo assim, a mensagem sim vale, mas esse tirar o peso do seu ombro também é legal, entendeu? Então existe uma questão pessoal Às também. vezes você entendeu? tirando o peso do seu ombro, aquela pessoa vai conseguir carregar aquele peso se identificando, tá É. ligado? E falando, porra, eu carrego o mesmo peso que você, então bora carregar isso junto, Juntos. tá ligado? É. Então é meio que, mano, essa a vibe que eu tento, tá ligado? Passar mesmo. É isso mesmo, mano. De identificação 100%, mano. Tá ligado? É isso. Pô, muito obrigado pela presença aqui hoje. É isso. Vamos para muitos outros Tamo junto. episódios e obrigado junto, por você estar participando com a gente aqui hoje, ter observado e ter curtido aí Legal. até aqui o momento. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários Human Concept Cast, escreve aí nos comentários Conceptcast. Human Concept e Cash. vamos pros E próximos. logo vai aí. vir os projetos, hein? Os futuros projetos aí. Ah, beleza. Ó, o pessoal tá lá, acabou de me dizer que a câmera principal tá ali. Aí, ó. Tamo junto. Pra E você aí que e tá obrigado, assistindo, tá? Matheus, aí também a produção Produçãozinha. trouxe aí. Mateusão, salvo nós. E é isso aí, gente. Obrigado. Bom dia, boa noite e boa tarde. Isso mesmo. Vamos!